Você já imaginou a terra se abrindo sob seus pés e engolindo pessoas vivas? Parece cena de filme de terror, mas aconteceu. A Bíblia relata um evento chocante em que Deus fez exatamente isso, engolindo 250 homens, além de suas famílias. Por quê? Por que um ato tão drástico e terrível? Para entender, precisamos viajar no tempo, voltar para o deserto, para uma nação recém-libertada da escravidão, mas ainda lutando com sua fé e identidade. A história se encontra no livro de Números, capítulo 16. O povo de Israel, liderado por Moisés e seu irmão Arão, estava peregrinando pelo deserto em direção à terra prometida. Mas a jornada era dura. Havia escassez de água, falta de comida variada, e a paciência de muitos estava no limite. Nesse clima de insatisfação, surge uma rebelião, não de estranhos, mas de dentro da própria liderança de Israel. Os líderes dessa rebelião eram 3 homens, Corá, Datã e Abirão. Corá era um levita, da mesma tribo de Moisés e Arão. Ele tinha uma posição de honra, servindo no tabernáculo, a tenda sagrada que representava a presença de Deus. Mas para Corá, isso não era suficiente. Ele olhava para Moisés e Arão e via não líderes escolhidos por Deus, mas homens que, em sua opinião, tinham se colocado acima de todos os outros. Ele sentia inveja e acreditava que também merecia uma posição de maior destaque. Ele pensava: somos todos santos, por que só Moisés e Arão podem falar diretamente com Deus e liderar o povo? Junto a Corá estavam Datã e Abirão, da tribo de Ruben. A tribo de Ruben era a do filho primogênito de Jacó. E por isso, eles sentiam que a liderança deveria ser deles por direito de primogenitura, não de Moisés, que era da tribo de Levi. Eles também estavam descontentes com a liderança de Moisés. Eles o acusavam de ter tirado o povo do Egito, uma terra que, na memória distorcida deles, manava leite e mel, apenas para deixá-los morrer no deserto. Eles ignoravam a escravidão e a opressão que sofreram e focavam apenas nas dificuldades do presente. O que começou com a insatisfação de alguns homens, rapidamente se espalhou. Corá, com seu carisma e posição, conseguiu reunir 250 outros líderes de Israel. A Bíblia os descreve como homens de renome, escolhidos pela comunidade. Não eram pessoas comuns, eram a elite da nação. Eles se juntaram em um confronto direto contra Moisés e Arão, dizendo: basta, toda a congregação é santa, cada um deles, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a Assembleia do Senhor? Essa acusação era grave. Eles não estavam apenas questionando a liderança de Moisés e Arão. Eles estavam, na verdade, questionando a escolha de Deus. Estavam acusando Deus de ser injusto e de favorecer certas pessoas. A rebelião deles era contra a própria autoridade divina. Eles queriam redefinir o sacerdócio e a liderança segundo seus próprios termos, baseados em inveja, ambição e uma visão distorcida da realidade. Moisés, ao ouvir isso, ficou profundamente abalado. Ele se prostrou com o rosto em terra, um sinal de humildade e desespero diante de Deus. Ele sabia que aquela rebelião não era apenas um problema político, mas uma crise espiritual que ameaçava a própria existência da nação. Ele então propõe um teste, uma forma de deixar que o próprio Deus mostrasse quem ele havia escolhido. Moisés disse a Corá e seus seguidores: amanhã, cada um de vocês pegue seu incensário, coloque fogo e incenso nele, e apresente-se diante do Senhor. Arão fará o mesmo. O homem que o Senhor escolher, esse será o santo. O incensário era um objeto usado apenas pelos sacerdotes para queimar incenso diante de Deus, um ato de adoração e intercessão. Ao pedir que eles fizessem isso, Moisés estava colocando a decisão diretamente nas mãos de Deus. Seria um confronto final para determinar quem realmente tinha a autoridade divina. Moisés ainda tentou argumentar com Datã e Abirão, enviando mensageiros para chamá-los a uma conversa. Mas a resposta deles foi de puro desprezo e rebeldia. Eles se recusaram a ir, dizendo: não subiremos, não basta que nos tenhas tirado de uma terra que mana leite e mel para nos matares neste deserto, e ainda queres fazer-te príncipe sobre nós?
Eles distorceram completamente a história, chamando o Egito, a terra da escravidão, de um paraíso, e acusando Moisés de tirania. A rebelião deles era total e sem espaço para diálogo. No dia seguinte, a tensão era palpável. Corá e os 250 homens se reuniram na entrada do tabernáculo, cada um com seu incensário aceso. Eles conseguiram influenciar toda a congregação, que se juntou a eles, pronta para apoiar a rebelião contra Moisés e Arão. Naquele momento, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. A presença de Deus se manifestou de forma visível e poderosa. E então, Deus falou com Moisés e Arão, dizendo: "Separem-se desta congregação, para que eu possa consumi-los num instante." A ira divina estava prestes a destruir todo o povo por causa da rebelião. Mas Moisés e Arão, em um ato incrível de amor e intercessão, se prostraram novamente e clamaram: "Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e tu ficarás irado contra toda a congregação?" Eles defenderam o povo, pedindo que Deus punisse apenas os culpados. Deus ouviu o clamor deles e instruiu Moisés a ordenar que o povo se afastasse das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés transmitiu a ordem, e o povo, assustado, obedeceu, criando um espaço vazio ao redor das tendas dos rebeldes. Então, Moisés anunciou o sinal final. Ele disse ao povo: "Nisto vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas estas obras, e que não é de mim mesmo. Se estes homens morrerem como todos os homens morrem, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar algo novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo o que lhes pertence, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor." Mal Moisés acabou de falar, e o chão sob os pés de Datã e Abirão tremeu. A terra se abriu em uma fenda gigantesca e engoliu eles, suas famílias, suas tendas e todos os seus bens. Um grito de terror ecoou pelo acampamento enquanto as pessoas fugiam, com medo de que a terra as engolisse também. E então, a terra se fechou sobre eles. Eles foram apagados da existência, vivos. E quanto a Corá e os 250 homens com os incensários na entrada do tabernáculo, naquele mesmo instante, um fogo saiu da presença do Senhor e os consumiu completamente. O juízo foi rápido, específico e aterrorizante. O evento foi um marco traumático na história de Israel. Deus não abriu a terra por um capricho. Foi a resposta a uma rebelião que atacava o coração da aliança de Deus com seu povo. A rebelião não era apenas contra Moisés, mas contra a ordem estabelecida por Deus. Eles questionaram sua escolha, cobiçaram uma autoridade que não lhes pertencia e espalharam descontentamento e divisão. O julgamento serviu como um aviso terrível e inesquecível. Desafiar a autoridade de Deus tem consequências devastadoras. Mostrou a todo o povo que a liderança de Moisés não era baseada em ambição pessoal, mas na escolha soberana de Deus. A santidade que os rebeldes reivindicavam para si mesmos era falsa, pois a verdadeira santidade se manifesta na obediência e na humildade, não na arrogância e na rebelião. A história de Corá nos ensina sobre os perigos da inveja, da ambição e do orgulho espiritual. Ela nos lembra que a verdadeira posição de honra no reino de Deus não é a que buscamos para nós mesmos, mas a que recebemos com um coração de servo. Mas a história não termina aí. O impacto desse evento foi tão profundo que no dia seguinte, o povo de Israel, em vez de aprender a lição, se voltou contra Moisés e Arão novamente, acusando-os de terem matado o povo do Senhor. Essa nova rebelião desencadeou uma praga que começou a consumir a nação. A crise estava longe de acabar. E é exatamente sobre essa praga e como ela foi interrompida de uma maneira surpreendente que falaremos no nosso próximo vídeo. Como Arão, o cara que quase caiu na rebelião, virou a chave para salvar o povo. Fique ligado para o próximo capítulo dessa jornada incrível. Até a próxima.